O Acordo de Paris foi muito bom, né? Por quê? Porque, na verdade, pela primeira vez, eles primeiro pediram para os países como é que você pode cortar suas emissões, né? Qual que é a sua contribuição, sem comprometer, né, o desenvolvimento econômico, porque sempre girou tudo em torno de quanto isso comprometeria, né, o desenvolvimento do próprio país. Mas dessa vez não, os países fizeram as contas, viram, olha, eu posso sim cortar e continuar desenvolvendo. Claro que quando se somou todos os cortes, não é ainda o suficiente, né, para evitar, né, um aquecimento maior até o final desse século. Mas era a primeira vez que todos efetivamente haviam se comprometido. Veja, os Estados Unidos é o segundo maior, né, hoje, contribuidor e emissor de gás de efeito estufa do planeta, né? O primeiro é a China. Por outro lado, a China, ao longo desses últimos anos, tem tomado providências nessa linha, né? Tem mudado, por exemplo, toda a sua matriz energética, está saindo de carvão, que gerava uma poluição terrível, né, para vento, para energia solar, para energia hidroelétrica. Então, a China tem tomado essa providência, né? Os Estados Unidos, se eles não fizerem nada, eles vão continuar, né, sendo os líderes em termos de emissão. Então, um acordo que você esperava que até 2050, né, já pudesse ter os primeiros reflexos para que a temperatura não subisse além de 1,5 graus e 2, ela poderá demorar mais, porque um grande poluidor não vai estar contribuindo, né, para as metas que foram definidas. Ao longo dos milhares e milhões de anos, né, da nossa evolução terrestre, houve momentos em que a Terra esteve mais quente e outros em que esteve muito mais fria, né, que são as grandes eras glaciais, né? E isso tem realmente um ciclo, mas é um ciclo lento, né? O que nós temos observado, né, é que as emissões estavam estáveis nos últimos 800 mil anos, e isso é baseado em dados paleoclimáticos, né, de medidas no gelo, por exemplo, que estava estabilizado, né? E, portanto, você não tinha grandes aumentos de temperatura, né? E aí o que acontece nesses últimos 200 anos? Né? Você começa a ter um aumento sistemático. Essa média era em torno de 285 partes por milhão, né? Só para dar um número, né? E hoje, né, há 2 anos atrás, nós chegamos a 400 partes por milhão. Quer dizer, em menos de 200 anos, ou até em menos de 100 anos, nós aumentamos em mais de 40%, né, um valor que estava estável, né, por mais de 800 mil anos, né? E o que explica isso? Só pode explicar o nosso desenvolvimento, né? Houve o crescimento populacional, né? Houve o desenvolvimento industrial, né? E com isso você tem sim, realmente contribuído para o aumento desses gases de efeito estufa e, além do mais, a modificação do nosso meio ambiente, né? O aumento da temperatura na atmosfera, ele dispara vários outros sistemas meteorológicos, né? Você aumentando a temperatura, você necessariamente aumenta, né, a diferença de comportamento de ventos em determinadas regiões, e com isso você também influencia o regime de precipitação. Então, por exemplo, para se adaptar a essas novas temperaturas, né, o clima, né, e o tempo tem sido muito mais variado, né? Então nós temos passado por períodos de seca e temos passado por períodos de chuva muito intensa, né? Olha o que tem acontecido na Amazônia, né? Em 2005, né, teve uma das piores secas dos últimos 100 anos. Aí você pode pensar, mas isso sim, pode ter sido ao acaso. Em 2010 você teve outra seca, né? E entre elas você teve um período de inundação. São Paulo, por exemplo, nós já tivemos em 2010, 2011, praticamente o Cantareira, né, a 100% do seu nível, e 2014, 2015 chegando ao nível mais baixo possível, né? Portanto, essa variabilidade climática é uma resposta ao aumento da temperatura, né? E isso tem consequências também gerais. Obviamente, o aumento do nível do mar é algo muito importante, né? Tanto é que a briga para se diminuir a temperatura para 1,5 vem dos Países Baixos e das países do Pacífico, que dentro dessa projeção atual de crescimento da temperatura, o nível do mar vai subir tanto que esses países vão desaparecer, né? Então, o impacto social, né, é muito grande, porque, veja, grande parte, se não 50%, mas muito próximo disso, da população mundial, vive próximo da onde? Da região costeira.
Então, com o aumento do nível do mar, você vai ter uma migração para dentro dos continentes. A gente está vivendo então um antropoceno. Não, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Essa é a era que o ser humano, sim, está contribuindo, infelizmente, negativamente para o nosso planeta, né? Tem destruído rios, né, lagos, desmatado, né, e tudo isso tem uma consequência. Então, até é uma somatória, na verdade, né? Claro que a industrialização e com isso a emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera e com isso o aumento da temperatura tem modificado, né, o clima, né, de diversas formas em diversas regiões. Mas além disso, né, nós também temos contribuído de diversas outras formas contra o nosso meio ambiente. E é isso que tem impactado a todos nós e vai impactar num futuro não muito distante, né, o planeta inteiro.